Mais uma vez, boa tarde, né? Sou eu que agradeço a Dinagro, Marquestrate, né, pela oportunidade. Vocês podem ficar bem à vontade, se caso surgir alguma dúvida, algo que a gente já possa resolver, não tem problema nenhum interromper, fique bem à vontade quanto a isso, tá? Ótimo, vamos então no nosso bate-bola e vai funcionando. Da minha parte não tem problema, é até melhor que a gente tenta esclarecer, né? Lógico que a gente vai preocupar um pouco com o tempo, porque a gente sabe que a reunião online, então, muitas vezes ela acaba ficando um pouquinho cansativo, né? Então a gente vai, assim, da medida possível, tentando resolver já todas as dúvidas que eu puder, né? Resolver, mas quero, assim, deixar vocês bem à vontade. Eu me apresentei no começo, né? Eu fico aqui na Unesp em Jaboticabal. Estou aqui como professor desde 2013, e foi mais ou menos o ano que eu tive, assim, a oportunidade de conhecer o Matrine, né? A equipe do Luiz, né? Na época, o pessoal me procurou, me apresentou o produto, né? Eu não conhecia, e desde esse ano, né? 2013, 2014, nós estabelecemos aí uma parceria e desenvolvimento ajudando, assim, no desenvolvimento do produto, aprendendo sobre a molécula. Inclusive, eu tenho bastante interesse também, assim, científico, né? Vou mostrar para vocês, nós publicamos trabalhos com Matrine. Então, a gente tem, assim, eu estou sempre lendo, para mim é um prazer muito grande falar desse produto, que a gente já vem, alguns anos, assim, estudando e lendo, então, para mim, assim, é realmente uma satisfação. Então, assim, eu selecionei, né, alguns resultados, alguns pontos fortes, assim, que vale a pena a gente comentar sobre o produto, para vocês ficarem bem tranquilos aí no campo, quando forem falar do produto para o produtor, quando forem usar aí na propriedade de vocês. Essa é a minha intenção. Assim, dá uma segurança muito grande, assim, os resultados que eu tenho. Alguns a gente fez aqui em Jaboticabal mesmo, né, desde essa época, alguns da própria Dinagro, e tem muita informação também disponível na literatura, assim, trabalhos já, assim, de uso agrícola do Matrine. Então, assim, essa é a minha ideia, né? Assim, pode até passar o próximo slide, falar um pouco, assim, primeiro, do funcionamento, né, dele. Como já foi até comentado pelo Lucas, ele realmente age no primeiro momento ali por ingestão, né, também um modo de ação por ingestão, que é aquele que afeta a alimentação ou reduz bastante a alimentação, né? Isso vai provocar um processo de inanição, desnutrição, e o ácaro e o inseto ele acaba morrendo depois de um tempo, né? A gente chama isso daí ele causa uma deterrência, ou ele é um fagodeterrente, como a gente pode usar também os termos, né? Então, no primeiro momento, assim, esse modo de ação vocês vão encontrar aí, inclusive na literatura, agindo por ingestão como um fagodeterrente. Mas, recentemente, lendo alguns trabalhos, assim, publicados fora do Brasil, o pessoal tem, como eu disse, tem bastante interesse na molécula, a nível, assim, mundial. Nós descobrimos que ele também tem uma ação por contato, principalmente no sistema nervoso central e periférico, atuando ali como inibidor dos canais de sódio, né? Então, assim, isso causa uma mortalidade muito rápida do inseto ou do ácaro, similar a um piretroide, atua um mecanismo de ação próximo, né, que o piretroide atua, que é justamente no sistema nervoso. Os piretroides são moduladores dos canais de sódio, enquanto o Matrine, pelos estudos já feitos aí, tem indicado que eles são bloqueadores ou inibidores do canal de sódio, né? Então, assim, tem uma certa semelhança, e nós vamos ver, inclusive, isso demonstrado nos trabalhos de pesquisa, tá? Pode passar o próximo? Enfim, aqui em Jaboticabal, assim, eu me concentro nos estudos com os ácaros, né, a minha linha de atuação, desde a da graduação, depois na pós. Eu tenho, assim, acabei me especializando muito aí com os ácaros, né, os de importância agrícola e até alguns predadores, mas muito focado aí, por exemplo, nos ácaros tetraniquídeos, né, como o ácaro vermelho do café.
trabalhei desde a graduação com o ácaro da leprose dos citros, né, então a gente já tem um certo conhecimento do ácaro da leprose e outros tetraniquídeos. Então, a gente focou desde aquele início os trabalhos aí com Matrine sobre esses organismos, né, inclusive vocês vão olhar aí na bula, né, que ácaros aí, tem várias espécies de ácaros que o Matrine tem registro, né, controla as culturas do café, como foi mencionado, próprios citros. Então, eu quero comentar um pouco aqui dos nossos resultados aqui, que a gente obteve, realmente para dar segurança para vocês, assim, e algum outro trabalho que eu acabei pegando aí da literatura para a gente ver. Pode passar, por favor. Então, assim, o Matrine, quando a gente vai fazer pesquisas na literatura, a gente encontra trabalhos, assim, realizados em vários países, né? Não é só no Brasil. Tem um interesse, assim, bastante interessante por grupos de pesquisa e a produção agrícola em vários outros países, né? A gente encontra trabalhos, assim, que já demonstraram o efeito do Matrine sobre todos os organismos que foram comentados, né? Ácaros, insetos, várias espécies de insetos, né? Como lagartas, até o psilídeo dos citros, né? Tem um trabalho mostrando efeito. Tem até sobre grãos armazenados, né? Pragas de grãos armazenados, coleópteros, né? Que são problemas em grãos armazenados. Tem até cupim, né? Que eu achei o trabalho até feito sobre o cupim, e alguns trabalhos, inclusive, publicados aqui por nós, aqui, né? Sobre o ácaro vermelho do café e o ácaro da leprose dos citros, né? Então, tem uma aceitação muito grande dos trabalhos, né? Assim, por ser uma tendência mesmo, né? A procura por produtos menos tóxicos, né? Que tem uma degradação mais rápida, tudo que foi comentado. Então, isso, assim, a própria comunidade científica também tem se interessado, e isso também tem sido muito bem aceito pelos produtores, uma necessidade. Vocês estão aí na linha de frente, sabem muito bem do que eu estou falando. Então, assim, inclusive, até assim, hoje, por coincidência, nós tivemos mais um trabalho aprovado com Matrine para controle do ácaro vermelho do tomateiro, que não é um ácaro tão importante para nós aqui no Brasil, o ácaro vermelho do tomateiro, mas na África e alguns países ele é bastante importante. Nós temos até um autor colaborador, na verdade, 2 autores, que são do Benin, e lá eles têm muito problema com o ácaro vermelho do tomate. Eles ficaram super entusiasmados aí com o produto, né, devido aos resultados que eu vou mostrar para vocês no final. Pode passar. Próximo slide, para vocês. Então, assim, falando um pouco sobre o ácaro vermelho do café, né, algumas pesquisas que a gente realizou aqui, eu acho que, assim, até em termos de importância, né, de presença da praga no campo, acho que não preciso nem comentar muito, vocês são profissionais aí do setor. O ácaro vermelho era um problema, assim, era um desfolhador, né, causa problemas aí em lavouras de café, inflamação, em lavouras já desenvolvidas, infesta as plantas, principalmente no período mais seco, né, do ano, e épocas de veranicos, né, que a gente tem também aí, estão sendo bem comuns. A gente nota, assim, perda de folhas, afeta bastante a produtividade, até mesmo a qualidade da produção, tanto na safra que houve a incidência do ácaro, como a gente tem um reflexo nas safras seguintes, né, que a planta ela vai ter muita dificuldade para recuperar as folhas perdidas. Isso afeta significativamente a produtividade nos anos seguintes, né? Então, podemos passar ao próximo slide. Aqui, então, nós fizemos, assim, alguns trabalhos para conhecer mesmo o efeito do Matrine sobre fases do ciclo biológico, né, para conhecer quais fases do ácaro que o produto tem condições, né, que o produto controla, causa mortalidade. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, esses 2 gráficos, né, o primeiro ali mostra o efeito direto, né, o efeito tópico do Matrine sobre fêmeas adultas, né, fêmeas do ácaro vermelho do café. Aqui nós temos essa barrinha azul, representa um Matrine na dose de 50 ml para 100 litros, a barrinha amarela
75 ml para 100 litros, e a barrinha verde, a dose de 100 ml para 100 litros, né? Já adiantando que a dose, assim, que nós vamos ver, que mais aparece aí, inclusive, é a dose, uma das doses que aparece na bula. Então, a gente percebe ali, olha, um dia após a aplicação, né, a exposição, o efeito direto, né, tópico do produto, um dia depois nós já tivemos mortalidade 100%, né, de fêmeas no ácaro vermelho do café. Né? E depois as demais doses, de 50 a 75, no primeiro momento em torno de 80%, e depois foram aumentando ali gradativamente, né? A gente pode observar ali a barrinha azul, né, e amarela, mas com destaque ali para a barrinha verde, que é a dose de 100, logo no primeiro dia após a aplicação, a mortalidade 100%, né? Isso mostrando aí o efeito, então, tópico. E do outro lado, né, o outro gráfico mostra o efeito residual, bastante interessante também, assim, mesmo é um produto, assim, de origem botânica, né, mas ele tem um residual interessante. Aqui, por exemplo, nós tratamos ali as folhas e depois de 5 dias nós infestamos com fêmeas. E no primeiro dia após a infestação, né, a mortalidade ainda baixa, mas a partir do terceiro dia a gente já começa a perceber uma mortalidade bastante interessante, né, mostrando que mesmo após 5 dias da aplicação, ainda o produto ainda apresenta uma atividade interessante. Aí, seguindo ali a barrinha verde, né, nós podemos observar ali que, por exemplo, a partir do terceiro dia, mortalidade ali superior a 80%, né, 87%, e chegando ali próximo de 100%, uma exposição 5 dias após a aplicação. Pode seguir, próximo slide. Aqui também nós verificamos para o ácaro vermelho do café o efeito sobre ovos, né, o produto nas mesmas dosagens, né, estudo aí para complementar, efeito sobre os ovos, pegando ali as doses 50, 75 e 100, foi observado um efeito assim considerado baixo sobre ovos, né, a dose maior ali foi em torno de 30%, né, o efeito ovicida. Mas o que chamou muito nossa atenção é que as larvas que eclodiram desses ovos tratados, né, nesse experimento nós tratamos os ovos, né, o produto foi aplicado diretamente nos ovos, houve eclosão, de uma quantidade significativa de larvas, mas elas vieram a morrer depois, né, mesmo considerando o período de incubação, né, até coloquei do lado direito no slide, período de incubação dos ovos do ácaro vermelho de aproximadamente aí 7 dias. Então, essas larvas, elas vieram a ter contato com o produto pelo menos aí 7, 8 dias após a aplicação. E a gente teve ali uma mortalidade considerável, ali, acima de 70% de larvas, né? Mostrando que, mesmo após vários dias, um efeito larvicida bastante interessante, né? Pode passar mais um slide. Essa outra pesquisa aqui, buscando também entender o efeito residual do ácaro do Matrine sobre o ácaro vermelho do café, é que nós fizemos uma metodologia um pouquinho diferente. Nós aplicamos o produto em mudas de café, né? Mantivemos essas mudas numa casa de vegetação, né? Elas estavam mantidas ali na casa de vegetação, sob luz, né? A incidência natural de luz, variação de temperatura, ou seja, o produto ficou ali assim exposto, né, para que houvesse a degradação. Depois de 5 dias, nós coletamos essas folhas e infestamos com ácaro, né? E mesmo assim, né, nós observamos aí um efeito ainda residual bastante interessante ali a partir do terceiro dia após a infestação. A gente pode ver ali ainda seguindo as barrinhas azul, amarelo e verde, né? A barrinha vermelha ali, a vermelha representa o padrão, né? O produto químico que nós usamos como padrão, que foi o spirodiclofeno, né? E as outras barrinhas do Matrine. A gente percebe ali, né? Assim, onde eu coloquei os números, que a gente obteve ali um residual interessante, né? Chegando ali aos 5 dias, acima de 60%, né? De mortalidade por efeito residual, né? Isso estamos falando de 5 dias depois, em plantas, o produto sendo aplicado em condições ali de casa de vegetação, depois a gente infestando, né? Para a gente realmente verificar esse efeito
sobre as fases do ciclo biológico. Pessoal, estou falando muito rápido, tá? Porque às vezes eu vou assim, meio rápido, vocês podem ficar à vontade, viu? Pode interromper, porque, assim, dúvida, às vezes não entendeu bem o gráfico, alguma informação aqui seja, assim, de geral também, fique bem à vontade, tá? Podemos passar para o próximo slide. Isso, mais um, por favor. Isso. Aí, uma pesquisa realizada a campo, né, para complementar, uma pesquisa desenvolvida aí pela EPAMIG, né, e pela Ecocentro, para um estudo que foi instalado em condições de campo, né, aqui para poder realmente a gente ver o resultado, o efeito, né, de uma trilha aí em condições reais, né, de campo, aí como efeito. Então, esse experimento foi instalado aí numa lavoura de café, Catuai Amarelo, no município de Mogi Mirim, com 6 anos de idade, né, infestada pelo ácaro. As aplicações foram realizadas com pulverizador costal, né, com CO2, e os bicos de cone cheio, a pressão de 35 libras por polegada quadrada. E um volume de calda de em torno de 1.000 litros por hectare. Né? E na prévia, em termos de infestação, foi contabilizado aproximadamente 26 ácaros para cada 30 folhas. E do meu lado esquerdo, aqui na tabelinha, nós temos os tratamentos, né? Começando ali da dose de 25 ml de produto comercial para 100 litros até a dose de 100. Né? E o tratamento 6 é o tratamento padrão, né? O comparativo. Vamos dar uma olhadinha como foi os resultados desse trabalho, né? Realizado a campo, no controle do ácaro vermelho do café. Né? Então, a gente percebe ali, assim, as avaliações foram feitas a cada 7, 14, 21, 28 e 35 dias, né? E aqui nós temos a porcentagem de eficiência dos tratamentos, né? A gente percebe, assim, que, no geral, todas as doses foram interessantes, né? Houve uma mortalidade ali, assim, mesmo nas doses menores, acima de 50%, né? E um destaque para a dose de 100 ml para 100 litros. Mais um clique, por favor. Isso, ali a gente destaca a dose, né, de 100 ml para 100 litros, que foi, assim, a mais, que oscilou menos, né, em termos de eficiência, né, com valores de eficiência superior a 80% em todas as avaliações, inclusive na estatística não houve diferença com relação ao padrão, né, o espirodiclofeno. Então, foi um resultado muito interessante, né, obtido aí em condições de campo, que dá uma segurança, né, de recomendação do Matrine para controle do ácaro vermelho em condições de campo. Podemos passar mais um slide, né, por favor? Aí sim, mais um, por favor. Aí, um outro estudo, aqui já assim, com foco no controle do bicho mineiro, trabalho também assim, bem interessante, que foi realizado na cidade de São Manuel, no ano de 2019, né, um trabalho bem recente, pela empresa Techfield. Trabalho que foi feito o estudo, né, de várias doses, né, ou tratamentos com Matrine em mistura com adjuvante, né, o Lanzar, e com o fertilizante foliar, o Foltron. Foram realizadas aí 3 aplicações, né, com Matrine e 2 com o produto padrão, né, que é o Cartap BR, que seria o tratamento número 8, né. Então, um estudo assim focado agora no bicho mineiro, né, é uma praga também, assim, na verdade, hoje considerada a principal praga da cultura, né, difícil controle, incide na época seca, né, do ano principalmente, desfolha a planta de cima para baixo, né, prejuízo, causa minas, né, na folha e afeta muito aí a produtividade do cafeeiro. É uma praga muito, muito severa da cultura. Vamos dar uma olhadinha nos resultados, né, que foram... Eu selecionei, acho que é o próximo slide, por favor. Vamos dar uma olhadinha nos resultados desse estudo.
Travou? Ou só para mim aqui, será? Eu estou no slide de matéria. Para nós está aqui nas conclusões, Daniel. Ah, não passou para mim. Que estranho, está lá na tabela ainda. Passou, duas antes, Bárbara. Mais um. Mais um. Aí. Isso, aí. Eu peguei alguns tratamentos ali para não deixar um gráfico muito poluído e a gente focar nos resultados que foram mais interessantes, né? Eu peguei ali, por exemplo, esse gráfico, a linha azul é a dose menor do Matrine, né? A dose, a barrinha verde é a dose maior do Matrine, o roxo é a dose, é o tratamento com Matrine mais Coltron, né, que foi bem interessante também, né, que é o foliar aí muito utilizado em várias culturas, fertilizante foliar, e o Cartap ali, que é o tratamento de referência, né, o padrão. A gente percebe ali, né, principalmente a partir do 7º dia após a segunda aplicação, né, 7DAA2 significa 7 dias após a segunda aplicação, a gente já começa, percebe ali um percentual de eficiência bastante importante, né? Nesse estudo, eles contabilizaram lagartas, né? Lagartas vivas após os tratamentos. Então, a gente percebe ali, por exemplo, na barrinha roxa, a mistura, né, do Matrine com Foltron, um percentual de eficiência de 84%, depois seguido do Matrine mais Lanzar, né, na dose maior, de 80%, depois o Cartap e, por fim, a dose menor do Matrine com um patamar de eficiência em torno de 52%. Aí depois, aos 14 dias, né, e após a terceira aplicação e 21 dias após a terceira aplicação, né, houve um acréscimo, né, em termos de eficiência, ali com patamares ali acima de 80%, né, para os tratamentos, exceto para o tratamento Matrine mais Lanzar, que é a dose bem menor, né? Se você lembrar da tabela anterior, foi a dose menor trabalhada, né? Então, as outras doses estão todas ali nesse mesmo limiar, 80%, 80 e poucos por cento, né? Controle de bicho mineiro. Então, assim, bem interessante mesmo os resultados aí obtidos. Podemos passar um próximo slide? Professor Daniel. Pois não. Pois não. Tudo bem? Eu Beto aqui, eu só queria, tá super, a gente avançando na apresentação, mas a gente, mais até por causa minha, talvez lá no começo da apresentação e com a rodada, a gente tinha nos organizado aqui para ser uma reunião das 3h30 às 5h. Eu não gostaria de interromper a sua apresentação, nem depois não discutir as questões comerciais e de marketing. Mas, por outro lado, eu não posso deixar de entender que a gente tinha um horário planejado, né? Então, eu queria pedir para todos que estão conosco mais uma meia hora, né? Até as 5h30, se tiver tudo bem para vocês, para a gente continuar detalhando as coisas e avançando. Se tiver tudo bem, eu gostaria de ter clareza com todos que a gente vai avançar assim. E aí, se alguém precisar sair, depois a gente retoma o material com vocês, tá bom? Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo. Da minha parte está tranquilo. Espero que eu tentei assim, deixar a apresentação mais leve possível. Não, é fundamental, porque aqui é o argumento de vendas, aqui é a história. Aqui é o ponto que a gente tem firmeza no produto. Então, é exatamente isso. Você está dentro do seu cronograma aí, do que a gente tinha planejado e discussão. A gente que puxou lá para contar as outras coisas. Então, mas em respeito às pessoas, eu quis interromper antes de estourar o tempo. Então, só reagendar aqui, que a gente vai até as 5h30, né? Como encerramento da nossa reunião, se vocês puderem. E quem não puder, tudo bem, só dá um tchauzinho aqui, um avião, depois a gente remarca, tá bom? Obrigado, então, vamos adiante. Tá. Manda bala. Muito obrigado aí pelo recado, Roberto. Assim, eu fiz assim, realmente uma seleção, eu li muita coisa, muitos trabalhos já desenvolvidos aqui, desenvolvidos pela Dinagro e disponíveis na literatura, e selecionei já aqueles assim, resultados mais focados, né, que realmente vai ajudar assim, a
não digo convencer, mas assim, realmente demonstrar a eficiência, né, do Matrine e todas as suas características, né, em termos assim de eficiência agronômica, efeitos sobre as pragas, né? Então, assim, gostaria... Tá ótimo, tá ótimo. Tá, então fique bem à vontade também, quem quiser fazer comentários, a gente sempre são válidos. Até eu fiz assim, fazendo pesquisa na própria internet, encontrei aí o site do Santinato, né, que é uma referência aí nos trabalhos com a cafeicultura, né, trabalhos com café, e lá eles fizeram uma série de experimentos, assim, de avaliação de produtos químicos e biológicos no controle do bicho mineiro, né, e eu tive, assim, os resultados vieram de encontro com aquilo que a gente já tem aqui, assim, disponível de informação, né, dentro da própria Dinário. Ele, assim, isso quando você tem essa corroboração, é muito interessante, né, quando você tem... e lá eles avaliaram uma trilha, né, inclusive eu peguei alguns comentários do próprio site, né, que ele fala, né, que uma trilha torna-se uma ótima opção para a rotação de ativos, principalmente nos períodos próximos à colheita do café, visto que apresenta parte residual. No caso, eu só faria um pequeno comentário, seria assim, um residual, na verdade, uma baixa persistência, né, um período de carência muito curto, né, praticamente inexistente, que permite que você use o produto em épocas de colheita, que coincide justamente com a incidência do ácaro, com a incidência do bicho mineiro, né? Então isso daí já é uma baita de um diferencial. Ele até coloca ali que a opção de choque biológico, que é o Matrine, né, ele chama de choque biológico, né, se comportou similarmente à de choque químico, sendo uma opção a mais para o plantel de controles, além dos benefícios trazidos por um produto não químico, né? Então, ele está lá, até eu coloquei ali o link, depois posso disponibilizar para vocês, porque é bem interessante mesmo. Eles fizeram esse trabalho em Patos de Minas, que é uma região, sabidamente, com incidência muito alta de bicho mineiro, né? É uma região que tem, assim, um histórico, né? Clima muito favorável para o bicho mineiro, então eles fizeram uma condição, assim, realmente muito difícil, né, para qualquer produto, e mesmo assim houve um resultado muito interessante que eles apontaram aí no site e referência na cultura do café, a equipe do Santinato, né? Podemos passar aí mais um slide, por favor? Interessante. Será que está com algum delay? O meu não passou, ficou no resultados. Mas também não passou, não. Ah, tá. Falei, será que... O Matrine, o slide que eu estou agora é Matrine conclusões. Ah, não passou para mim. Eu vejo aqui, Bárbara. Eu estou no cafeeiro, Matrine cafeeiro conclusões. Eu também. Talvez, Bárbara, interrompa a projeção, projeta de novo, acho que ajusta isso. Isso, vamos nós. Interessante. Sim. Apenas algumas considerações, né, bem conclusões, mas seria algumas considerações que realmente na cultura do café, assim, o Matrine vai permitir um controle assim conjunto ou integrado das principais pragas, né, que é o ácaro vermelho, o bicho mineiro, e aqui eu incluí por conta própria o ácaro da mancha, que é o ácaro, que é o Brevipalpus, né, é um ácaro do mesmo gênero do ácaro da leprose, né, inclusive até 2015 era considerado como sendo o mesmo ácaro, e nós temos resultados para os cítrus, né, com relação ao ácaro da mancha, que no caso é o ácaro da leprose, que a espécie até 2015 era a mesma, né? Então vocês podem ver que no cafeeiro, em cítrus, a espécie era a mesma até 2015. Houve um pequeno ajuste, mas na prática, para mim, ainda continua sendo a mesma coisa ainda, em termos de controle. Então nós incluímos ali o ácaro da mancha, né, no ar, o ácaro da mancha no ar, que em algumas regiões é problemático, né, pode causar problemas aí na cultura do café. Agora, mais essa informação, né, essa sugestão de trabalho, né, de verificar para a broca, praticamente assim, fecha, né, as principais pragas do café. Então, tudo que a gente foi falado, né, pode ser utilizado próximo à colheita, contribui muito no manejo da resistência, porque tem modos de ação diferentes, né, distinto do que já tem aí os produtos químicos e outros produtos. Uma maior preservação de inimigos naturais, porque como a persistência dele é menor,
os inimigos naturais também ficam menos tempo exposto ao ingrediente ativo. Então, você pode até ter um impacto ali, não estou dizendo que ele é inócuo aos inimigos naturais. Ele não é, ele causa alguma mortalidade em alguns inimigos naturais. A vantagem é que a recuperação é muito mais rápida. O químico, ele permanece muitos dias, né? O biológico, o natural, ele tem uma persistência menor. Isso faz com que a população de inimigos naturais recupere muito mais rápido. E, claro, menor risco de intoxicação, né, contaminações, que foi falado muito bem pelo Lucas, né? Ainda podemos passar mais um slide. Para não... Não passou para mim. O que será que está acontecendo? Estamos aqui no ácaros agora. Ácaros, pragas-chave na citricultura. Para mim também Aqui para mim também está feio. Conclusões. Será que... Eu também não passou, não. Não passou. Não é só para mim. O que será, né? Algum problema do Teams hoje, viu, pessoal? Que tem, acho que não é... Eu estava vendo o Ácaros já também aqui, então acho que é mais o Teams mesmo. Pode ser de quem está dentro da organização e fora. E agora? Agora eu estou acro dos citros ali, né? Assim, Então vamos. Agora sim. Isso, assim, acho que esse slide aqui também, acho que até assim, informações bem gerais, né? Acros dos citros é um problemaço, né? Nós temos aí acro da leprose, acro da ferrugem, os tetraniquídeos que aparecem em alta intensidade, o ácaro branco, principalmente na cultura do limão, muito problemático. Então, assim, estão entre as principais pragas da cultura dos citros, a cultura que eu acompanho mais de perto, aqui tem contato, né? Estou numa região citrícola, próxima a Bebedouro, aqui, né? A gente tem contato com alguns citricultores, a gente vê aí o desespero deles algumas vezes, principalmente com relação à acro da leprose, né? Que hoje está sendo uma dor de cabeça muito grande. Aí podemos passar, nós temos resultados, inclusive, para o acro da leprose, né? Trabalhos feitos aqui em Jabuticabal, assim, um resumo, né? Claro, nós verificamos, assim, muito similar ao que foi visto para o ácaro vermelho, a ação sobre o ovo, sobre os ovos, é baixa, né? Só que a ação sobre larvas, ninfas e adulto é bastante elevada, né? Assim, com percentuais assim, acima de 90%, né? Realmente muito efetivo no controle de larvas, ninfas e adultos. E o ovo, percentual aí baixo, em torno dos 15%. Isso na dose de 100 ml para 100 litros, né? Podemos passar mais um slide? Esse acro aí, assim, né, ali, é um vetor, né, de vírus, né, para a planta, causa uma doença destrutiva da cultura, que é a leprose, e o produtor perde o sono. Nós estamos vivendo agora um cenário muito triste, né, de acro da leprose, porque período muito seco aqui na região, os produtores, de vez em quando, ontem mesmo, me ligou desesperado com relação ao manejo dessa praga, né? Aí nós fizemos um trabalho de campo, né? Isso aqui foi feito aqui em Jabuticabal mesmo, no Pomar de Laranja, na região de Gavião Peixoto, né? Próximo a Araraquara. Realizamos a aplicação com um turbo, né? Pulverizador, que a gente pode ver aí na imagem, com capacidade para 4.000 litros de calda, né? Então, assim, em termos de consumo de calda por hectare, né, o controle desse acro é muito exigente, né? Tem produtor que chega a trabalhar aqui, assustem, valores assim, eu assusto, de 10 até 12.000 litros de calda por hectare, né? Para controle do ácaro da leprose, né? Então, realmente, assim, é um mercado gigantesco, né? Podemos passar? Vamos ver o resultado desse trabalho. Assim, nós fizemos, eu selecionei ali 3 tratamentos, né? O Matrina 50, o Matrina 100 e o padrão, né? O espirodiclofeno a 20 ml, né? De produto comercial para 100 litros. Vamos dar uma olhadinha nesses resultados, assim, que é outra praga que eu tenho apostado muito aqui, o uso do Matrina, já faz alguns anos, novamente não passou. Ai, será que é só para mim? Agora está indo. Sim, interessante, né, que em termos de redução populacional, né, de um acro bem complicado, condições de campo, né, esse experimento eu acompanhei de perto, uma área bem assim, com intensidade muito alta do ácaro, plantas muito altas,
dificultou muito a parte de aplicação, né, assim, bem desfavorável mesmo. E mesmo assim, ali, então, aos 49 dias após a aplicação, né, aquela barrinha verde é o Matrine, a 100 ml para 100 litros, e a barrinha vermelha é o padrão, né, o químico, espirodiclofeno. Não houve diferença ali significativa até aproximadamente 49 dias após a aplicação. Depois desse período, a gente começou a ver uma redução, né, em termos de eficiência do Matrine, né, comparado com o produto químico, mas isso hoje em dia, assim, esse controle aí de aproximadamente 2 meses tem sido bem interessante para o acro da leprose, tendo em vista a falta de produtos, né, para uso, a dificuldade de controle, né? Inclusive, nesse mesmo trabalho, a gente até passar o próximo slide, depois a gente tem um pequeno resumo, né? Nós fizemos também aqui uma avaliação sobre acros predadores, utilizando essas mesmas doses, e o padrão químico, né? Tipo, a gente observa ali, né? Essa barrinha branca, né, mais clarinha, é o controle, né, ou a testemunha. E as outras barrinhas são, as cinzas mais claras, são do Matrine, e aquela cinza um pouquinho mais escura, o químico. Percebam que as letras estão todas iguais, né? Não houve diferença com relação ao efeito sobre inimigos naturais. E o espirodiclofeno, que é um produto químico, ele é um produto assim, considerado seletivo, né? Não houve diferença em relação abaixou, né, na média um pouco, mas não foi suficiente para apresentar diferença significativa, né? A infestação é muito mais rápida também. Ali aos 25 dias a gente percebe ali, ó, aos 7, depois aos 25 dias, uma recuperação em termos de acros predadores nos tratamentos com Matrine. Então, a gente vê isso assim, de uma maneira bem nítida. A recuperação de inimigos naturais é muito mais rápida. Podemos passar ao próximo slide? Aí, assim, tendo em vista esses trabalhos que nós fizemos aqui, alguns outros, né, o próprio Fundecitrus incluiu no seu guia de controle o oximatrine, né? E notem que é o único produto ali natural, né, ou biológico, assim, de origem orgânica, indicado hoje para o acro da leprose, né, segundo o Fundecitrus, né, que tem um órgão bastante importante aqui, e foi incluído ali, né, dando um período de controle de aproximadamente 2 meses. Né. Aí que vai ter, quais são os outros produtos? Espirodiclofeno, ciclometofém, propargite, extiazox e etoxazol, todos produtos químicos, né. Então, realmente, assim, com esses resultados que a gente tem, já a contribuição do produtor deu segurança aí para o próprio Fundecitrus, né, e para a gente, para poder indicar aí para o citricultor, né. Podemos passar mais um slide, já partindo assim para os finalmente, né? As conclusões são muito idênticas assim ao que nós vimos para o cafeeiro. Um detalhe que assim nos citros a gente tem resultados assim de controle dos acros em geral, né? Incluindo o acro da leprose, acro da ferrugem e alguns tetraniquídeos também. E tem um trabalho na literatura também mostrando o efeito de Matrine, né, sobre o psilídeo, Diaphorina citri, que é o vetor das bactérias que causam o greening. É a principal praga hoje da citricultura. E no trabalho do Zanardi mostrou atividade inseticida bem interessante do Matrine sobre Diaphorina citri. O trabalho está disponível, quem tiver interesse depois eu posso enviar. Ele, além do Diaphorina citri, ele avaliou também para lagartas e outras pragas também. As demais conclusões são muito parecidas com o que nós vimos para a cultura do café. Podemos passar mais um slide? Assim, aí, um fechamento, né, nós fizemos assim, trabalhos aqui com vários tetraniquídeos, né, principalmente com acro rajado, Tetranicus urtis, fizemos também aí com o acro vermelho do tomateiro, eu comentei o acro vermelho do amendoim, e o ácaro verde da soja, né? E os resultados muito parecidos, assim, o efeito sobre ovos não é muito elevado, né? Baixo efeito sobre ovos, mas um elevado efeito sobre as larvas que eclodem, ninfas e adultos, né? A partir de larvas, o controle é realmente muito interessante, eficiente e elevado. Podemos passar alguns mais para o próximo slide. Aqui é um trabalho, inclusive, que foi aceito hoje para publicação,
assim, claro que eu não vou apenas mostrar para vocês alguns resultados assim que foram bem interessantes. Aqui, nós fizemos um trabalho comparativo ali do Matrine, ali dá para ver abaixo da figura dos ácaros ali, sobre o ácaro vermelho do tomateiro. É uma praga assim, muito importante hoje em alguns países da África. Esse ácaro alguém levou para lá, né? Ele é originário provavelmente aqui da América do Sul, muito provavelmente do Brasil. E na década de 60, ele foi introduzido lá, a gente não sabe como, e se tornou um problema sério, porque aqui no Brasil ele tem os inimigos naturais, mas lá na África ele não tem. Ele passou a ser um problema muito sério. Então, o pessoal de lá veio até estudar esse ácaro aqui, eu tenho um aluno de lá, e a gente acabou fazendo um trabalho justamente para entender o efeito do Matrine e de outros produtos naturais, como o Azamax e o Azact, principalmente em termos de residual. Aí, nós fizemos um trabalho, olha como vocês percebam aí, um dia após a aplicação, né, essa bolinha maior, essa bolinha branca, né, que está com azinho mais elevado de tudo, é o produto químico, né? A partir do primeiro dia ali após a exposição, um efeito bem elevado, né, em torno de 100%. E isso manteve consistente até o último dia. Depois, a gente percebe ali que vem as duas doses de Matrine, 100 e 200 ml para 100 litros, né, com residual ali aos 7 dias, muito próximo do produto químico, né? Assim, ficou bem superior, né, inclusive em termos de residual, comparado com o Azamax e o Azact, que são produtos à base de NIM, né? Também são aí produtos naturais. E vamos ver depois, aos 5 dias, né? Os resultados também foram... passou o slide, será? Aí. Assim. Passou agora. Agora passou. Percebe ali a bolinha, aquela bolinha preta, né? É a dose maior, né, do Matrine, atingindo quase 100% ali de residual 5 dias após a aplicação, né? Depois vem a segunda dose menor, né, do oximatrine, e depois já para baixo ali com as letrinhas B, C, já vem o controle e os produtos à base de NIM, né? As doses diferentes do NIM. Depois mais um dia, né? Isso nós pegamos depois 10 dias depois. Vamos ver o último resultado ali. Aí já houve uma queda, né, da dose de 100 ml para 100 litros, né? E o químico, né, permaneceu ali ainda com um efeito elevado, até 100%, mas vejam ali a bolinha preta, né? É o oximatrine na dose maior, né? Chegando ali em torno de uns 80%. Estamos falando de 10 dias após a aplicação. Depois o restante, né, as doses, a dose menor do Matrine e os produtos à base de NIM, né? Enfim, acho que nós podemos passar mais um slide. Assim, com conclusões, né, tentei ser o mais breve possível, selecionando alguns resultados. A gente vê, assim, um cenário muito interessante para o uso do Matrine em hortaliças e frutas, porque é um produto que controla, aí como foi falado, né, ácaros, mosca branca, né, que é uma praga muito importante em várias hortaliças, né, principalmente em tomate e várias outras, a traça do tomateiro, né, que pode fazer a gente pode ter um controle integrado aí do ácaro rajado e traça do tomateiro, né, que hoje mesmo, como o próprio Luiz comentou, a gente teve uma reunião com um consultor de pragas em tomateiro, e o cenário é muito complicado em termos de traça e ácaro rajado, né? Controla tripas, né? Lagartas também, e culturas extensivas também, né? É importante ter um olhar também para essas culturas, que ácaro rajado hoje, mesmo em soja, em algodão, né? Sempre foi problema, né? Ácaros em geral, mosca branca em soja e outras culturas, está muito difícil o controle. Lagartas, né, também ele tem efeito sobre, inclusive tem registro, né? Então, assim, é muito promissor. Na verdade, assim, não é nem questão de... já está demonstrado, né, todos os efeitos, né, assim, das principais pragas do Matrine, e realmente é um produto que me causa um entusiasmo muito grande ao falar dele. A gente pesquisa, é muito bem aceito aí, nas revistas do exterior, né, e pelos produtores. Então é isso, eu não vou me estender muito mais que isso, porque senão a gente vai
não quero deixar muito maçante. Meu